Questão 177, Enem 2019, caderno azul. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h de t igual a 4 mais 4 seno, blá blá blá, definida para t maior ou igual a zero. Descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é... Bom, meu amigo, uma questão do Enem cheia de informação, muito texto, então a gente tem que saber organizar essas informações aí, lógico, também identificar o que de fato é importante. Claro, a expressão que ele deu, né, para essa altura é super importante, né? E também esse beta que a gente aponta aqui na expressão da altura é o que a questão quer saber, né? O menor valor inteiro a ser atribuído para o parâmetro beta. Muito bem. Mas a questão dá uma informação aqui extremamente importante, né? Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6. Ou seja, a gente quer que essa função que ele deu, h de t, dê o resultado igual a 6, 3 vezes, né, para um tempo inferior a 4 segundos. Então, vamos nessa, né? Tá aí, 3 vezes o valor de 6. O que a gente vai fazer? Utilizar o π sendo 3. E aí, vamos lá. Vamos jogar aqui a expressão da função. 4 mais 4 vezes o seno. Observe que como o π a gente já pode usar o 3, eu já peguei o beta-t sobre 2 menos π sobre 2 e coloquei aqui, ó, beta-t menos 3, tudo isso dividido por 2, né? Então, o nosso argumento aqui, né, o nosso ângulo dentro do seno virou uma fração única. E a gente precisa que esse valor seja igual a 6, 3 vezes, para um tempo menor que 4. Bom, a gente consegue observar aqui, para que essa conta, o resultado dê 6, significa que o valor do seno vai ter que ser 1,5, né? Ou meio, né? 0,5. Então, a gente vai precisar utilizar os nossos conhecimentos sobre ciclo trigonométrico, né? Lembra aí, pensa aí, qual é o ângulo que você conhece cujo seno dele é 1,5, 0,5, né? Vamos colocar o ciclo na tela, né? Circunferência de raio 1, eixo horizontal é o eixo dos cossenos, eixo vertical, o eixo do seno. Conseguiu lembrar? O ângulo cujo seno é 0,5 é um ângulo de 30 graus, que é o nosso π sobre 6. Lembrando que o π é 180, 180 dividido por 6 vai dar 30. Só que a gente precisa que esse valor de 6, a gente precisa que ele ocorra 3 vezes. Então, a gente vai precisar de 3 ângulos, né, para que a gente faça essa conta, né, e o resultado dê 6. Então, eu vou buscar 3 ângulos no ciclo que tem o seno valendo 1,5. Então, eu vou pegar o simétrico ao 30 graus no segundo quadrante, que vai ser o 5π sobre 6, que na verdade é o 150, né? 180 menos 30 dá 150. E aí, professor, como é que eu transformo o 150 em radiano? Você pega o π, subtrai de π sobre 6, que vai dar o 5π sobre 6. E aí, agora eu vou pegar o terceiro ângulo, cujo seno é 1,5, ou seja, eu vou ter que voltar aqui no primeiro quadrante. Ou seja, vou pegar o π sobre 6, vou dar uma volta e vou voltar para o mesmo lugar. Ou seja, eu vou pegar o π sobre 6, vou acrescentar uma volta, que é 2π, e o resultado vai dar 13π sobre 6. Então, eu tenho 3 ângulos, π sobre 6, 5π sobre 6 e 13π sobre 6. Lembrando que ele pediu para a gente utilizar o π valendo como 3. Então, eu vou pegar esse argumento aqui, ó, beta-t menos 3 sobre 2, e vou igualar a π sobre 6, depois eu vou igualar 5π sobre 6, depois eu vou igualar 13π sobre 6. A gente vai ter aí 3 equaçõezinhas. Quando a gente resolver a primeira equação, beta-t menos 3 sobre 2 igual a π sobre 6, como o π vale 3, 3 sextos é a mesma coisa que 1,5. Então, vai ficar beta-t menos 3 sobre 2 igual a 1,5. Corta 2 com 2 embaixo, passa o menos 3 para lá, vai ficar beta-t igual a 4. A gente não tem como resolver essa equação aqui,
Porque, na verdade, eu não sei qual é o valor do t. Eu sei que ele tem que ser menor do que 4. A gente vai fazer aí uma estimativa, mas eu vou deixar para fazer isso no final, quando eu tiver todas as equações para os 3 ângulos. Vamos para o próximo ângulo, que é o 5π sobre 6. Eu vou poder trocar o π por 3. Então, eu vou simplificar o 3 com 6, vai ficar 5 meios. Então, vai ficar βt menos 3 sobre 2 igual a 5 meios. Beleza? Apareceu na tela. Corta 2 com 2 embaixo. 3 está negativo, passa para o lado positivo, mesma conta, vai ficar βt igual a 8. E, por fim, eu vou ter βt menos 3 sobre 2 igual a 13π sobre 6. Vou simplificar o 3 com 6, vai dar 13 sobre 2. E aí, a gente vai cortar também o 2 com 2 embaixo, vai sobrar o 13 no lado direito, 3 no lado esquerdo negativo, passa para o outro lado positivo, vai dar 16. Então, a gente fica com essas 3 equaçõezinhas. Βt igual a 4, βt igual a 8 e βt igual a 16. Qual delas que eu vou utilizar para conseguir responder a questão? Eu vou utilizar a última, porque na última a gente vai ter exatamente o menor valor para beta, que é o que a gente precisa, é o que a questão pergunta. Então, se eu sei que beta vezes t tem que dar 16 e eu sei que esse tempo tem que ser menor do que 4, então significa que o beta precisa ser no mínimo 5, porque um número menor do que 4 vai ser 3, alguma coisa. Então, 3, alguma coisa vezes 5, a gente consegue chegar lá no 16, beleza? Então, assim, o que a questão pede é que antes de 4 segundos, a gente consiga atingir o valor 6, né, que a altura consiga atingir o valor 6 pelo menos 3 vezes. Para que esse valor, para que a gente consiga atingir esse valor no mínimo 3 vezes, ou seja, o valor 6, para um tempo menor do que 4, esse beta com certeza tem que ser no mínimo 5, ou seja, maior ou igual a 5, sendo assim o gabarito é a letra D.